Mais 2 minutinhos a gente começa, tá bom? Só dar o horário. Bom, gente, deu 10h15, mas tem 3 de mim aqui na apresentação e 18 ao todo, então só estamos em 15 alunos ainda. Eu vou esperar mais uns minutinhos enquanto eu vou autorizando as pessoas a entrarem para eu poder dar umas orientações, inclusive sobre essa entrada em sala, né? A gente tem como fazer isso sem precisar pedir autorização, e esse talvez seja a melhor maneira do curso andar ao longo do ano, para a gente não perder muito tempo, tá bom? Então, só mais uns minutinhos enquanto as pessoas vão entrando, que daí essa informação que eu vou dar já se aplica para todo mundo, tá bom? Vocês sabem quantos alunos vocês são? Bem no acadêmico. Ainda tem mais gente pedindo para entrar. 31. Vou conferir aqui agora, eu falo para vocês. Estatística e informática tá marcando 27. 27. Nós estamos em 24. Acho que a gente pode começar. Em todo caso, a aula é gravada, então, sim, fica informação para quem chegou atrasado. Então, gente, primeiro, bom dia, tá bom? Bem-vindos de volta para mais um ano letivo. Infelizmente, ainda nesse modo online, né? Espero que, quem sabe, a gente, antes do. Eu espero, tá bom? Não estou prometendo nem falando o nome da instituição, não. A gente possa voltar de modo presencial, tá? Nem que seja mais para frente, o curso ficaria melhor, tá?
Então, meu nome é Agenor, é a primeira vez que eu estou dando aula para vocês, então, assim, eu estou até com a câmera aberta, vocês vão ver que, em geral, eu não uso a câmera, primeiro porque a gravação fica mais lenta, depois porque eu também moro em Lusiana e minha internet é ruim, então, assim, se eu tiver que ligar o computador e a câmera do celular, são duas Wi-Fi usando ao mesmo tempo, então, costuma atrasar, mas para me apresentar, para vocês me conhecerem, eu hoje estou aqui com o celular e o computador, tá bom? Meu computador, na verdade, eu nem tinha um computador que o IFG arrumou para mim também, e não tem câmera, então, assim, para vocês pelo menos me conhecerem, eu hoje conectei pelo celular, tá bom? Eu sou professor aqui já tem quase 11 anos, e o ano passado vocês tiveram aula, foi com Douglas, de Matemática 1, eu imagino que tenha sido o Douglas. Esse ano eu acho que vai ser o Alan ou o Douglas, acho que o Douglas de novo, vai ser Matemática 2, não sei se vocês, imagino que talvez não tenham tido aula ainda com ele, mas nesse ano, mas tá bom. Então, assim, o que a gente vai fazer nessa primeira aula? Eu vou explicar para vocês mais ou menos como que vai funcionar o nosso curso, como que são as provas, porque, bom, cada professor tem uma metodologia diferente. Embora vocês tenham passado por muito disso ano passado, não tiveram aula comigo. Então, assim, eu vou tentar resumir como que eu trabalho, depois dizer como que funcionam as avaliações, que dias são, né, meus horários de atendimento, tá bom? E aí, se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer dúvida, fiquem à vontade, eu estou aqui à disposição, tá? Eu vou começar mandando aqui na sala para vocês a lista de chamada para vocês assinarem, tá bom? E depois eu começo as explicações de como vai ser o curso mesmo, tá bom? Qualquer coisa, fiquem à vontade para me perguntar. Mandei aqui, pronto. Já mandei aqui Já mandei aqui a listinha de chamadas para vocês preencherem, tá? Esse ano eu vou usar o Google Formulários. Mas vamos ao que interessa. Como eu falei, então, vou ser o professor de estatística. Vocês estão vendo aqui é a abertura do meu Moodle, tá? No caso aqui, eu vou abrir estatística, técnica informática. E eu vou explicar mais ou menos o que eu planejei no Moodle para vocês, tá? E depois explicar como que funciona o questionário avaliativo e tudo mais, tá? Uma primeira informação importante, antes de eu começar, assim, falar do Moodle, falar de avaliação, falar de horário de atendimento, vários de vocês acabaram de pedir autorização para entrar, né? Outros não precisaram pedir. Por que que esses não precisaram pedir e por que que é importante não precisar pedir, tá? Então, primeiro, vocês sabem que o tempo de aula está reduzido. Então, assim, eu não tenho condições, vocês não têm condições de a gente ficar esperando todos entrar para começar a aula, né? Então, assim, uma coisa, eu sou pontual para começar a aula, tá? Hoje eu comecei atrasado, não porque eu entrei atrasado, mas porque eu estava esperando os alunos entrarem, tá? Mas, então, como que você pode entrar sem precisar pedir minha autorização? Eu peguei o e-mail de vocês cadastrado no Moodle, o e-mail então, que vocês usam para acessar o Moodle, portanto, tem acesso, e mandei um convite. Vários aceitaram esse convite. Você pode abrir sua caixa de entrada aí no seu e-mail e basta você dizer sim, aceitar, apertar sim lá no botão desse convite. Se você aceitar, então pronto, você tem acesso instantâneo à sala. Sei lá, sua internet oscilou, caiu no meio da aula, você pode voltar sem pedir minha autorização de novo. Por que que é importante? Porque eu uso uma mesa digitalizadora e eu apresento como se fosse um caderno para vocês onde eu dou a aula. Eu vou lá escrever, vocês vão visualizar nesse caderno, eu gero o PDF, depois até compartilho o que foi feito na aula, mas quando eu tô lá, não é igual quando você abre uma aba do Google Chrome que eu uso. Quando você abre uma aba, eu tenho como ver a aba e a sala do Moodle ao mesmo tempo. Quando eu abro essa mesa, então eu só consigo ver ela, não vejo a sala. Então eu não consigo ficar indo e voltando para autorizar o aluno a entrar. Então, assim, eu recomendo, eu peço, eu insisto que é só clicar uma vez, dar o sim, pronto, aceitou, você vai ter acesso o ano todo à aula sem precisar pedir autorização. Sei lá, se por algum motivo você não quiser fazer isso, ninguém é obrigado a fazer nada. Mas eu também só autorizo a entrada em sala até o início da aula. Depois que eu iniciei a aula, que eu partilhei a tela, eu não volto mais
na sala para poder autorizar o aluno a entrar, porque senão eu prejudico quem entrou no horário, tá bom? Em compensação, as aulas são sempre gravadas, o vídeo fica disponível para vocês, eu sempre ponho o link da gravação, então assim, todas as aulas vão ser gravadas, essa está sendo gravada, as outras serão gravadas, e o PDF o que foi gerado na aula também, tá bom? Mas então assim, é um pedido que é de graça, não custa aceitar, tá bom? Se você, por exemplo, não usa esse e-mail para assistir a aula, sei lá, tem um e-mail o e-mail que está cadastrado no Moodle e você usa outro e-mail. Não tem problema, manda um e-mail aqui no chat, que eu pego esse e-mail, copio e mando o convite para você. Sei lá, às vezes cadastrou um e-mail e você usa o Gmail, né? Então, você manda esse Gmail que eu copio e devolvo para vocês, tá bom? A vantagem de quem usa o Gmail, por exemplo, eu vi que o Gabriel mandou aqui, por exemplo, que quando você aceita, o Gmail tem uma agenda. Eu defino um lembrete para você 15 minutos antes, ele vai apitar, olha, tem aula de estatística tal hora. Então você vai lembrar, isso é recorrente. Ah, professor, mas eu não tenho, eu uso o celular, não tenho agenda. Você baixa o aplicativo Agenda, né, quem abre no computador já é instantâneo, mas se você usa o celular, você baixa o aplicativo Agenda e ele também faz isso para você, tá bom? Então, assim, se vocês quiserem e-mails que não são o que está lá no acadêmico, é só mandar aqui, ó, igual eu tô vendo o pessoal mandar, que eu copio, no final da aula eu mando esse convite, tá bom? Para não perder o tempo da explicação e não quebrar a explicação, tá bom? Mas então, eu vou deixar isso, gastei um tempinho bom, mas é importante, tá? Aceitem esse convite, é bem rápido, isso facilita para vocês, facilita para mim a aula ao longo do ano, tá? E você vai ter acesso imediato. Quem, por exemplo, está usando o e-mail institucional, aquele acadêmico.tananã, ifg.edu.br, você nem precisa disso, você tem acesso instantâneo porque você é da corporação, tá bom? Isso vale para quem tem e-mails pessoais cadastrados. Ó, tem um e-mail pessoal cadastrado, então você precisa aceitar o convite, tá bom? Você precisa aceitar para facilitar a vida. Agora, então, eu vou mostrar para vocês como eu planejei, como que está o Moodle de vocês e como eu pretendo fazer esse curso, tá bom? Como a gente pretende seguir junto esse curso junto. Então tá, aqui ó. Vocês já estão vendo aqui perdão, a aba que eu criei para vocês, tá bom? Então, técnica informática. E vocês vão ver que o Moodle, eu dividi ele, tem atividades que são numeradas e tem atividades que não são enumeradas, tá bom? Essencialmente, tudo que é numerado é obrigatório. E o que não é numerado é opcional, tá? E aí eu vou tentar explicar a dinâmica aqui, tá? Olha, o ano passado eu tive alunos que, por exemplo, assim, você consegue compartilhar o link desse Google Meet para qualquer pessoa, basta você copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, mandou, pronto, a pessoa nem abre o Moodle, tá? Então, eu tinha alunos que entravam para assistir a aula sem abrir a sala do Moodle, sem saber quando que tinha avaliação, sem saber quando que tinha atividade para entregar, um monte de coisa. Como que eu estou resolvendo isso? A primeira atividade obrigatória aqui para vocês, a atividade 01, é o link. Você tem que clicar nessa atividade. Por que eu enumero as atividades, né? Pelo seguinte, a atividade 2, que está aqui embaixo, ela é condicionada à atividade 1. Ou seja, você só vai abrir a atividade 2 se tiver aberta a atividade 1. Você só vai abrir a atividade 3 se tiver aberta a atividade 2, e assim sucessivamente. Qual é o impacto disso? Olha, vocês vão seguir aqui, a gente vai ver, por exemplo, assim, a hora que chegar lá no questionário avaliativo, eu desci a tela, mas depois eu volto para a sequência. A hora que chegar na atividade, questionário avaliativo, vamos supor que ele é atividade 25, um exemplo, estou chutando um número aleatório. Você vai ter que ter aberto as outras antes, tá bom? E isso é uma coisa que é boa para vocês e boa para mim. Eu já explico, porque a gente tem coisas que são assíncronas. Então, assim, como que eu garanto que um aluno fez atividade assíncrona? Eu obrigo ele a abrir atividade assíncrona. Você não precisa fazer tudo. Você, por exemplo, se for um vídeo, não precisa assistir o vídeo inteiro, mas eu estou te obrigando a abrir. Então, assim, o compromisso de estudar passa a ser do aluno, né? Mas eu digo assim, pelo menos, olha, professor, mas como é que eu sei que ele teve acesso a esse conteúdo? Fala, era obrigatório, ele abriu. Estudar ou não era uma opção do aluno, né? E aí, assim, a gente constrói o curso todo, tá bom? Então, a primeira atividade obrigatória é você abrir o link pelo menos uma vez. Depois você pode copiar, salvar em algum lugar e ter isso pro resto da vida, mas você vai ter que clicar nele uma vez.
Depois, então, eu botei aqui o plano de ensino e o link para você fazer o download desse plano de ensino, o plano de atividades remota e o link para o download do plano de atividade remota, tá bom? Uma informação importante, tá? Esses arquivos que não são links, eu condiciono o Moodle a fazer o download automático para você. Então, se você clicar nele, você vai ver que ele vai instantaneamente abrir, é que a tela aqui não mostrou para vocês, porque ele abre na janela à parte, mas ele aparece para fazer o download. E esses links, se você clicar no link, então, por exemplo, assim, eu vou clicar aqui no link 3, por exemplo, certo? Ele abre numa janela pop-up. Então, assim, ó, vou mostrar isso aqui para vocês. Então, ele abriu aqui, ó. No caso, é só você fazer o seu login e você tem acesso a ver o plano que foi aprovado, tá bom? Foi aprovado pela coordenação do seu curso, tá? Então, eu vou parar esse e vou voltar aqui no Moodle para vocês, tá? Só um minutinho, por favor. Bom. E assim que vai funcionar. Por exemplo, quando tiver um vídeo de aula, então, assim, eu deixo as aulas também obrigatórias, tá, gente? Então, assim, eu recomendo, então, assim, a primeira é aceitar o convite, tá bom? A segunda é você atualizar essas numerações sempre automática. Eu deixo aqui no canto, assim, progressão de conclusão. Então, você vai ter como acompanhar a sua progressão. Eu posso ver qual aluno que abriu cada um, tá bom? Deixa o seu sempre verdinho. Você atualiza toda semana, que evita a confusão de deixar para abrir tudo na véspera da prova. Quando a gente chegar lá no questionário avaliativo, vou explicar para vocês. Isso às vezes causa problema, tá bom? Mas então sempre atualize o seu Moodle. Você que usa plano de dados de internet, você consegue administrar isso semanalmente. Se você às vezes deixar para abrir tudo de uma vez, vira bagunça, tá? Por que eu estou falando isso? Vocês vão ver quando chegar aqui embaixo, nos encontros síncronos, eu vou pôr a gravação da aula. Assim, professor, eu assisti a aula, eu preciso ver de novo? Não, você não precisa ver de novo, tá? Se você quiser ver de novo, você pode ver de novo. Se você tiver alguma dúvida na aula, você pode tirar essa dúvida. Mas o aluno que perdeu a aula, ele vai ter ela gravada. Você só precisa clicar. Cliquei no link uma vez, pronto, fiz esse clique. Pronto, a atividade já foi marcada como concluída, tá bom? Você não vai precisar assistir de novo. É só clicar, ele abriu, você fecha, já foi. O print da aula também, você faz o download, clicou, acabou. Você não precisa ver o vídeo de novo, gastar sua internet, caso você tenha assistido a aula, tá bom? Mas, assim, é uma maneira que eu tenho de ajudar quem perde a aula e necessariamente obrigar essa pessoa a falar, olha, ele de alguma maneira assistiu a aula, tá bom? Então, fica muito difícil você fazer esse controle semanalmente, então eu deixo tudo obrigatório, tá bom? As aulas síncronas são, clicar nesses links é obrigatório, tá bom? Não precisa assistir de novo. E algo parecido vai acontecer para o assíncrono, quando eu deixar vídeo e deixar material extra, você pode clicar, e aí fica o compromisso seu de assistir ou não, mas eu pelo menos garanto, olha, o aluno, ele acessou essa atividade nesse dia, eu tenho aqui nos relatórios, nos relatórios eu consigo ver quem participou, quem que concluiu a atividade, e até isso eu uso para justificar para a coordenação. Olha, por que o aluno está com nota ruim? Eu falo, olha, ele foi lá e viu todas as atividades em 3 minutos. Então, quer dizer que ele só clicou e abriu. Eu sei que ele só clicou e abriu, né? Porque ninguém vai ver, por exemplo, vídeos de aulas e aulas, resolver lista de exercício, vários exercícios em 3 minutos. Ele abriu tudo e foi fazer o questionário de qualquer maneira, né? Então, assim, eu consigo passar esse relatório para a coordenação de vocês, tá bom? Pode ser que não, mas alguém, né, ainda pode ter dúvidas relativo a informações do ensino remoto no IFG. Como vocês estão no segundo ano, eu não deixei nenhuma dessas atividades como obrigatória, tá bom? Mas assim, sei lá, se você tem alguma dúvida sobre o ensino remoto, tem aqui ó, um link que te relaciona ao site do IFG com informações importantes. Um site do IFG onde você tem informações e cursos sobre o ensino remoto. Sabe, você tem dúvida de como usar o Moodle ou algumas funcionalidades do ensino remoto. A biblioteca virtual do IFG, então, tem os links aqui. Desses links aqui de curso, eu separei 2 que são importantes para vocês, tá bom? Então, como usar o Moodle para assistir às aulas e informática básica para o estudo online, tá bom? Eu sei que vocês estão no curso de informática, bem faz sentido, mas assim, pode ser que, né, tenha dúvida. Então, assim, eu estou disponibilizando tudo isso extra para vocês poderem, se tiver alguma dúvida, te ajudar a acompanhar não só o meu curso, isso não é nada de matemática, tá bom? Mas é os cursos do IFG. Se você não tem dúvida nenhuma disso, por isso que é tudo opcional, não tem número, tá bom? Pode ignorar essa pastinha, pular e seguir adiante, tá bom? Isso é só um
uma ajuda, uma coisa extra para vocês, tá bom? Alguém tem alguma pergunta até agora, algum comentário? Tá bom, então vamos seguir, porque agora então a gente chega na parte do curso de vocês mesmo, tá bom? Então, assim, eu vou explicar o que eu faço em cada um desses tópicos. Eu já mandei a lista de chamada aí hoje? Eu mandei o link do Google Formulário, não sei se vocês viram, mas eu vou mandar de novo, tá bom? Mas eu sempre deixo aqui o linkzinho para a lista de chamada, tá bom? É assim, a lista de chamada do dia 10, ela fica aberta no dia 10 de maio, no horário da aula, de 10h15 às 11, tá bom? Mas eu para ajudar vocês, no meio da aula, vocês não precisarem voltar aqui, eu também mando o link, igual eu já mandei aí no chat, eu vou até copiar esse link e mandar de novo, tá bom? Então é só você vai lá, preenche, você só pode preencher uma vez. O que você precisa preencher essa chamada? Nome completo. Põe o nome completo, gente. Pode ser que não tenha nessa turma, mas eu tinha numa turma aí 2, Michael Silva. E aí só escrevi o Michael Silva, não escrevi o sobrenome, eu nem sabia quem era. Então põe o nome completinho, tá? Põe a matrícula e põe o e-mail. Eu peço a matrícula para evitar não, atrapalhar que algum colega preenche o nome do outro. Eu sei que vocês quiserem, pode pegar a matrícula do outro colega e tudo mais, mas pelo menos vão ter que ter essa dorzinha de cabeça se for ajudar o colega com a chamada, tá bom? Então, essa é a parte simples desse chamado. E, então, como que funciona? Vocês vão ver que tá assim, tá primeiro bimestre, mas essa informação do primeiro bimestre, ela se repete pro segundo, pro terceiro e pro quarto, tá bom? Primeiro bimestre, então, tem lá, síncrono, links das aulas e print da tela. Então, essa aula está sendo gravada, eu vou deixar o link para você poder assistir a gravação dela. E o print da aula, que vocês vão ver que daqui a pouco eu vou apresentar o caderninho para vocês onde eu dou aula. No final da aula, eu gero o PDF daquele caderno e anexo aqui. Você vai lá e faz o download e pode reler o material. Qual é a vantagem de fazer tudo isso? Primeiro é que vocês podem ficar exclusivamente concentrados nas aulas. Eu sei que tem gente que gosta de copiar, não tem problema copiar, tá bom? Mas se você tem dificuldade, você presta atenção na aula, a aula está gravada, você pode ver de novo. E o PDF, você vai ter como se fosse, pensando no quadro, o PDF do quadro que eu estou dando aula para vocês. Então, tudo que eu escrever no quadro, na tela, vai ficar disponível para vocês. E depois, se quiser passar limpo para o caderno, se quiser só estudar em cima, fica à vontade. Isso eu vou atualizando semana a semana. Como eu falei, são atividades obrigatórias. Então, assim, as 5 primeiras era abrir até o plano de atividade remota. Então, a 6ª atividade obrigatória é abrir a gravação da aula de hoje. A 7ª é o print da aula de hoje. E assim, na sequência, tá bom? Então, eu vou adicionando números. Vocês vão ver que esses números não são sequenciais, porque aqui fica 6 e 7, mas, por exemplo, vai estar lá. Provavelmente atividade 8, né? Se não der tempo, eu renumero ela. Mas, então, quando a gente começar... Estou passando material assíncrono para vocês. Qual a importância de estatística? A estatística e o mundo. Nele aqui eu elaborei um textinho que fala sobre... A estatística trata sobre tratamento de dados. Então, a gente vai falar sobre coleta de dados e tudo mais. Uma das coisas, né, que está mudando o mundo agora é o coronavírus, certo? Então, a gente escuta falar assim, tantos por cento da população brasileira quer se vacinar. Na reportagem que eu botei, fala 84%, certo? Como que eles chegam nesse dado? Será que daria para entrevistar a população brasileira toda? Não, né? Então, assim, não teria tempo hábil para fazer isso. Eficácia da vacina, muito tem sido discutido sobre isso, certo? Como que faz o cálculo da porcentagem de eficácia de uma vacina? Então, tudo isso são conteúdos de estatística. É claro que a gente não vai aprofundar nisso, porque são outros tipos de pesquisa. Mas a gente vai estudar ferramentas nesse curso para poder aprender a fazer esse tipo de levantamento de dados, tá bom? Então, assim, é isso que eu estava dizendo. Então, atividades se fossem 6, 7, 8, aí, por exemplo, na outra aula aqui vem aqui 9, 10, entendeu? Então, assim, é importante você seguir um número, tá bom? Eu só divido para facilitar a sua vida o que é síncrono e o que é assíncrono, ou seja, o que é ao vivo e o que é gravado, tá? Quando eu deixar um vídeo gravado, sempre vai estar aqui. O importante é você ficar atento à numeração. Você, para abrir a atividade 8, vai ter que ter aberto a 7, assim sucessivamente, tá? Então, aqui eu deixo por bimestre as atividades síncronas e assíncronas, tá bom? Então, eu vou atualizando com material que eu preparei. Aí, lista de exercício, gente, eu deixo separadinho para ajudar vocês, tá bom? Então, assim, tá lá. Lista de exercício 1, lista de exercício 2, pode ver que elas nem estão enumeradas, porque ainda não sei que dia que eu vou passar para vocês. Mas assim, que eu souber o dia, eu vou lá e boto um. Vamos supor que ela seja atividade 11, tá bom? Então vai estar lá o número 11 na frente, o número 12, e assim sucessivamente, tá?
E a gente chega no questionário avaliativo. Por que é importante deixar as atividades abertas, né? Sempre atualizar o seu Moodle, sempre acessar o seu Moodle. Porque o questionário avaliativo, então, eu já vou explicar como que a gente faz, tá bom? Eu quero primeiro comentar como é que você acessa ele. Na frente aqui, então assim, vai estar lá, questionário avaliativo 1, primeiro bimestre. Na frente tem a data. Essa é a data provável que a gente vai fazer a prova. Se mudar, sei lá, se acontecer alguma coisa, se voltar presencial, essa data eu sempre vou mudando. A gente vai conversando em sala como num curso normal, né? Como seria se a gente tivesse aula presencial. Olha, gente, a nossa prova é daqui 15 dias, eu vou lá e ponho a data. O que é importante no questionário? Você sempre tem 5 dias para responder ele, tá? Mas quando você for tentar responder ele, você tem uma tentativa e tem 2 horas e meia para realizar essa tentativa, tá? Eu já explico isso lá na frente. Mas vai ter na frente um número do questionário. Vamos supor que seja a atividade 25 do seu questionário. As outras 24 antes vão ter que ter sido abertas, senão você não consegue acessar ele. Por que que eu faço isso? Porque no ensino remoto a gente tem coisas assíncronas. Então, vocês estão vendo aqui assíncrono, certo? Ou seja, deixei algo complementar para você estudar. Como é que eu garanto que o aluno pelo menos teve acesso ao material, ou seja, ele foi obrigado a ler, né, ou foi obrigado a baixar o material e ler uma opção dele. Fazendo isso, olha só, ele foi obrigado a abrir atividade assíncrona, ou seja, o aluno teve contato com esse conteúdo. Ele não pode dizer que não teve, que chegou na prova sem saber, tá bom? Então é assim, por isso que eu ponho tudo enumerado certinho, tá? Eu tive no semestre passado, por exemplo, dava aula no curso superior, aluno que é sabatista, ou seja, o pessoal adventista que guarda o sábado, depois das 18 horas na sexta-feira não faz atividade. Isso no modo presencial era muito complicado, porque as aulas eram sempre na sexta-noite. Então não tinha muito o que fazer. No modo remoto eu gravava a aula e tornava tudo obrigatório. Então o aluno não teve prejuízo a não ser gastar mais tempo extra assistindo as atividades online, mas então até isso ajudava ele. Então se você tem alguma restrição de dia, que sei lá, que você não pode estudar, ou sei lá, se você ajuda a sua família trabalhando, qualquer coisa, você consegue perfazer esse Moodle no seu tempo, no seu prazo, mas eu me respaldo como professor. Eu falo, olha, o aluno, no dia tal, ele acessou a atividade. Então, ele viu esse conteúdo e foi fazer a prova. Ele não pode dizer que não viu, tá bom? Então, essa é uma proteção para mim, essa numeração, e uma garantia que vocês têm acesso, tá? Então, entendam isso, que não é para prejudicar, é só uma numeração sequencial que no início do ano passado, até os alunos compreenderem, me deu dor de cabeça. Depois que eles aprenderam, ajudou bastante, tá? Como que funciona a nossa média? Como que funcionam esses questionários avaliativos e tudo mais? Então, eu vou apresentar para vocês agora o meu quadro onde eu dou aula. E eu vou escrever um pouquinho, explicar como que é o questionário avaliativo, falar dos meus horários de atendimento, do meu e-mail, tá bom? Mas, resumidamente, é isso. Isso vai se repetir no Moodle bimestre a bimestre. Então, quando for o segundo bimestre, eu vou lá, vou acrescentar uma pastinha nova. Tá vendo que na esquerda eu deixei por pasta? Então, lá, primeiro bimestre. Então, tinha lista de chamadas, síncrono, assíncrono, lista de exercício e questionário. Vai vir aqui, segundo bimestre, lista de chamadas, segundo bimestre, síncrono, segundo bimestre, assíncrono, segundo bimestre, questionário avaliativo. Isso vai se repetir os 4 bimestres, tá bom? Perguntas até agora? Não, tranquilo então. Então eu vou parar de apresentar aqui e vou mostrar para vocês aonde eu dou aula mesmo para vocês, tá bom? Pronto. Opa, perdão, partilhei errado. Peraí. Apresentar, janela, pronto. Eu uso esse quadro, eu usava um outro, mas eu descobri esse aplicativo melhor para matemática. Ele imita um caderno, tá bom? Vocês vão ver que ele imita um caderno com folha com pautas, mas aqui eu tenho opções de fazer figuras, tá bom? E essencialmente isso aqui que eu dou aula para vocês, gero o PDF disso e disponibilizo para vocês também, tá bom? Então podem ficar tranquilos. Então, só para a gente começar, então eu vou começar pôr no nome do. Hoje nós estamos iniciando o primeiro bimestre, tá? Então, hoje é dia 10 de maio de 2021. O curso é de estatística, tá bom? A gente fala estatística, mas é uma introdução à estatística, tá bom? Então, ou estatística básica, coisa assim do tipo.
Então, segundo ano de informática. Ok? E eu me chamo Agenor. Primeira vez que vocês têm contato com a minha letra feia. Um problema desse negócio é que a letra fica mais feia do que seria, tá bom? Não, minha letra é horrível, mas não é tão assim, tão horrível igual aparece aqui, tá? Olha, então assim, como que a gente vai... Então, vamos explicar um pouquinho sobre o questionário avaliativo. Aí eu vou mostrar para vocês um pouco do material que eu tenho feito e tudo mais, tá bom? Então, informações importantes, tá? A gente pode dizer assim. Isso vale para todo bimestre, tá bom? Como que funcionam os questionários avaliativos? Então, primeiro eu vou falar da média e eu explico o questionário avaliativo. Como é que a gente faz a nossa média bimestral, tá? A nossa média bimestral é o seguinte, vocês viram lá que tem 2 questionários avaliativos e tem uma autoavaliação, tá bom? Então, a gente faz um questionário avaliativo 1, um questionário avaliativo 2. Cada um vale de 0 a 10 pontos e divide por 2. Ou seja, faz a média entre as notas deles. Mais uma autoavaliação. Ok? Essa autoavaliação vale até 2 pontos. Então, deixa eu explicar a nota de cada questionário avaliativo. Então, um questionário avaliativo, ele vale de 0 a 10. Ok? Para fazer esse 0 a 10, nós temos 5 questões. Eu vou explicar já de onde que a gente tira essas questões, tá bom? De onde que a gente tira essas questões. Mas tem 5 questões. Essas questões, elas podem ser de várias maneiras. Várias maneiras como? Podem ser múltipla escolha, VOF, ou questões abertas, onde você tem que digitar a resposta, tá bom? Então, assim, cada questão, a questão pode ser múltipla escolha, cada questão, tá bom? Eles são sorteados para vocês, eu já explico isso também. Então, cada questão, ou pode ser múltipla escolha, verdadeiro ou falso, ou não gosto de escrever dissertativa porque é matemática, tá bom? Vou deixar aberto, tá? Esse aberto, você tira uma foto e manda para mim, tá bom? Nunca eu aceito questão digitada, tá? Então, assim, coisa importante. Tinha uma questão aberta para você responder. Você vai responder ela na mão. Mesmo que você encontre a resposta digitada na internet, você copia na mão, tira a foto e manda. Questão digitada, mesmo que você tenha digitado, tá lá no formulário, é considerado incorreto, tá bom? Porque justamente evitar de copiar a resposta da internet. Então, cada questionário avaliativo tem duas questões, e a autoavaliação vale de 0 a 2 pontos. Como que funciona a autoavaliação? Vai ter lá um textinho assim, olha, com base no seu estudo, no seu desempenho, nos horários que você marcou atendimento, na quantidade de horas que você estudou, no número de exercícios que você resolveu, atribua uma nota para você, de 0 a 2 pontos. Você vai lá e põe a nota que você pôs, tá valendo, tá bom? Se você pôs 2, vai somar 2 na sua média. Se você pôs 1, vai somar 1. Se você pôs 0, não vai somar nada, tá bom? Então, cada questionário vale de 0 a 10, você faz a média deles e acrescenta até 2 pontos extras na autoavaliação, tá bom? Pergunta até aí agora? Nenhuma pergunta? Então, como que funciona essas questões, né? Da onde que eu tiro essas questões? Sim, eu não posso ficar também inventando as coisas do nada, senão vira bagunça, né? Eu monto no Google, no Moodle, um banco de questões. Vocês vão ver que, em geral, né, então, estatística, uma parte da matemática, então, assim, funciona bem parecido com matemática. Sempre tem lista de exercícios para resolver, né? É aí que a gente captura as questões. Então, o curso de estatística, infelizmente, não tem um livro didático fornecido só de estatística, tá bom? Eu vou dar algumas dicas para vocês de onde vocês podem achar. Na biblioteca do IFG tem também, tá bom? Mas, assim, não tem um livro específico. Então, assim, senão ia ficar muito vago e eu poder tirar de qualquer lugar. Eu monto, deixo lista de exercício toda semana, cada 15 dias, depende de como o conteúdo vai, tá? Mas eu deixo, então, essas listas de exercícios. Eu literalmente copio a questão da lista de exercício e ponho no banco de questões.
Então, vamos supor que eu fiz uma lista de exercícios com 30 questões. Essas 30 estão no banco de questão. Para você, então assim, cada um de vocês, é sorteado na hora 5 questões. Ele puxa de maneira aleatória 5 questões. Por isso que eu falei, pode ser múltipla escolha, VAF ou aberta. Eu montei o banco de questão, ele vai sortear para você 5 questões dentro do conteúdo previamente combinado com vocês. Então, vamos supor, vocês vão ver, a gente vai começar falando uma revisão de fração, né? Porque estatística fala de porcentagem depende de fração, então eu vou fazer uma revisão de fração e porcentagem com vocês, tá bom? Também de razão e proporção. Mas então, vamos supor, fração. Tá lá, fração e porcentagem, primeira prova, um exemplo. Vai sortear questões de fração e de porcentagem. A sua questão não necessariamente vai ser igual ao do seu colega. Pode ser aberto, pode ser de marcar X, aí depende, tá bom? Mas é sorteado 5 aleatório para cada um de vocês, tá bom? Então, eu monto um banco de questões e são sorteadas aleatoriamente, tá bom? Sorteia a questão e o que sair para você, você responde, tá bom? Pergunta até aí, acho que tranquilo, né? Então, assim, a lista de exercícios, então, é um bom parâmetro para vocês estudarem, se prepararem, para poderem responder os questionários avaliativos, tá? Como que funciona cada questionário avaliativo? Como eu falei, então, você tem até 2 horas e 30, né? Então, o prazo, né? Prazo. Então, vou pegar por base o nosso primeiro questionário avaliativo, mas como num curso normal, tudo é conversado antes, tá bom? A gente faz um planejamento anual, se vocês abrirem, não, quando vocês abrirem, porque é obrigado a abrir, né, o plano de atividade remota, o plano de ensino, vocês vão ver lá, todas as provas daqui até fevereiro do ano que vem estão planejadas, tá bom? Normalmente eu sigo essa data, aí isso varia de um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas assim, eu costumo ser bem fiel, tá bom? Mas então, o nosso primeiro questionário avaliativo, ele está entre 9, 10, 11, 12, 13. 9 a 13 do 6, tá bom? O que eu estou dizendo com isso aqui? Então, assim, eu estou usando de exemplo o primeiro questionário, mas esse exemplo ele vale para todos. Então, você tem um prazo de 5 dias. O que é importante? Todo questionário seu, você tem 5 dias para responder, tá? Não 5 dias correr direto. Dentro desses 5 dias, você vai escolher um momento que for melhor para você e vai responder, tá bom? Toda vez que tiver o questionário avaliativo, você vai ver o seguinte. Então, o dia de abertura e o dia de encerramento, né? Então, abertura e encerramento, né? Ele sempre abre meia-noite. Pontual, ele fica disponível. E ele sempre fecha 23h59. Okay? Então, você tem de meia-noite do dia que abre até as 23h59 do dia que fecha para poder responder. Você escolhe um momento bom para isso. Qual é o tempo? Você tem 2 horas e 30 minutos para poder responder. Quantas tentativas? Uma tentativa. Tá bom? Tem um prazo grande, tem um tempo grande, em compensação tem uma tentativa, tá bom? Vai sortear suas 5 questões, você tem 2 horas e 30 uma vez para responder. Professor, mas se minha internet cair... Então, isso acontece. Sua internet caiu e tudo mais, é só você entrar em contato com a coordenação do curso, porque está previsto nesse ensino remoto emergencial. Se você teve qualquer problema de internet, manda uma mensagem para a coordenadora, no caso a Cristiane, ela manda para mim, depois que fechar o de todo mundo, eu vou lá e abro um dia específico para você fazer, 5 dias de novo, o mesmo prazo e tudo mais, tá bom? É só assim, não fiquem preocupados se sua internet cair, se a luz acabar, se tiver algum problema, tá bom? Mas assim, eu tô falando do padrão, o geral para todo mundo é essa regrinha, tá bom? Então você tem 2 horas e 30 minutos, uma tentativa para poder responder, tá bom? Se você deixar passar de 2 horas e 30 minutos, o que eu programei o questionário para fazer? Ele encerra automaticamente e manda a solução para mim. O que tiver feito, ele manda, tá bom? E essa regrinha vale para todos os questionários avaliativos, tá bom? Com exceção da autoavaliação. A autoavaliação é só você digitar uma nota, né? 0, 1, 2, ou 1,5, 1,3, não importa, a nota que você quiser. Você tem 45 minutos para fazer isso, tá? Então, assim, na verdade, você gasta aí 2, 3 minutos para digitar a sua nota, tá bom?
fiquem tranquilos quanto isso, tá? Então, a média está explicado como é que faz. Como que funciona a recuperação no ensino remoto? A recuperação é para quem ficou com média menor que 6, tá bom? Então, recuperação é se a média bimestral for menor do que 6, tá? E aí, como é que faz a recuperação? Vocês fizeram 2 questionários avaliativos. Eu vou mandar selecionar 5 questões desses 2 questionários avaliativos, tá bom? Ou seja, do banco de questão desses 2 questionários avaliativos, vai cair para você. Como é que fica a média, então, final do bimestre? Você vai fazer a média com a nota da recuperação sobre 2. O prazo da recuperação é o mesmo, é 5 dias. O tempo é o mesmo. A duração tudo é o mesmo, tá bom? Só muda que a recuperação cai o conteúdo dos 2 questionários num único, tá? Então, se a média melhorar, melhora, se não fica o que estava antes, tá bom? É o que for o melhor, né? Lembrando, então, assim, é isso ou o que estava antes, né? O que for maior, tá bom? Não pode, a média da recuperação nunca diminui, tá bom? Perguntas? Tá bom. Então, assim, o que que a gente vai começar falando, né? O que que a gente vai começar falando? Então, o primeiro bimestre nosso, nós vamos fazer uma revisão, ok? Então, uma revisão sobre frações. O nome correto são números racionais, tá bom? Porcentagem, razão e proporção, ok? Depois, deixa eu abrir certinho aqui para não falar assim de cabeça e aí falar errado, tá bom? Depois aqui de acordo com o plano de ensino de vocês, só pegar certinho o que eu planejei aqui, bimestre a bimestre. Depois, no segundo bimestre, a gente vai falar aí, de fato, fazer uma introdução em estatística, tá bom? Então, nós vamos fazer no segundo bimestre, introdução à estatística. Então, não se preocupem, tá bom? Esse é um curso que tem pouco conteúdo, diferentemente de matemática 1, que tinha muito conteúdo e pouco tempo, esse é um curso que tem pouco conteúdo e até bastante tempo, tá? É claro que no ensino remoto ficou menor, mas se fosse presencial, era bem mais tranquilo. A gente não precisava nem do bimestre inteiro de revisão. Então, o que a gente vai falar aqui? Sobre gráficos, tabelas, ok? Que é o que faz referência mesmo à estatística, tá bom? No terceiro bimestre, nós vamos falar, então, explorar dados e comparar dados, tá bom? Então, nós vamos fazer estatística descritiva. Terceiro bimestre. Estatística descritiva. Nós vamos, então, comparar. Comparação de dados. E explorar, na verdade, explorar inverte a ordem, tá bom? Exploração de dados. E no quarto bimestre, para vocês terem uma ideia, por exemplo, o curso de edificações não tem estatística, certo? Eles têm um curso de trigonometria extra, que eles precisam bastante lá, que chama de matemática aplicada. Estatística é dado lá em um bimestre no segundo ano, tá bom? Nesse segundo ano, vocês talvez estudem funções trigonométricas, e a hora que eles estiverem estudando trigonométrica, eles estudam estatística, tá? Porque dá para resumir tudo isso num bimestre, que a gente faz bem devagar, bem detalhado, resolve muita questão, principalmente de Enem, vocês vão ver que tem bastante questões do Enem que faz referência à estatística, tá bom? Mas isso é conteúdo pouquinho. E o último a gente vai fazer sobre, então, estimativas e tamanhos de amostra, tá bom? Então, esse é mais ou menos um resuminho, assim, do curso, tá? Onde que você pode achar
onde que você, vou mostrar para vocês, onde que você pode, eu vou deixar isso no Moodle, eu não pus, eu não gosto de pôr porque é livro, mas é para ajudar vocês, que eu sei que nem todo mundo pode ir na biblioteca do IFG, mas na biblioteca tem, tá bom? Tem um livro, vocês estão vendo aqui agora, estou com o PDF dele, chama Fundamentos de Matemática Elementar, o volume 11. Ele fala sobre estatística descritiva, tá bom? Precisa ser esse livro? Não, não precisa ser. Você não precisa ir no IFG pegar. Como eu falei, eu vou deixar o PDF dele no Moodle aqui para vocês, tá bom? Mas assim, eu vou deixar e daqui um pouco eu tiro, porque esses livros têm toda uma burocracia, vocês sabem, não é simples sair pegando um PDF assim. Então, mas eu não tenho, professor, tem outro livro de estatística, tem, não tem. Os conceitos são os mesmos, tá bom? A mesma coisa que a gente vai trabalhar. É só assim, é para ter um padrão, tá? Além disso aí, eu tenho preparado, como eu falei para vocês, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, um materialzinho que é o que eu, porque assim, por vocês não terem um livro, eu preciso criar um roteiro de estudo, deixar a lista de exercício e tudo mais, tá bom? Acho que vocês estão vendo aqui, ó. Então, assim, tem noções básicas de estatística, é o que eu tenho preparado para vocês, a última atualização foi no dia 8, tá? E aqui no canto tem, então, essa introdução que eu falei, estatística e o mundo, olha só. A pandemia, tananã, fala um monte de porcentagem, tá bom? Querem se vacinar, não querem, como que a gente faz o cálculo de eficácia de uma vacina. Deixa eu fechar aqui assim. Como que faz o cálculo, aqui eu dou um exemplo de como que faz o cálculo, tá bom? Para mostrar um pouquinho de onde a estatística trabalha. Então, trabalha com coisas que importam para a gente no dia a dia. Número de pessoas, percentual de pessoas desempregadas, percentual de pessoas que querem procurar emprego, número de pessoas de uma cidade, pensa, tudo é baseado nessas porcentagens, tá bom? Então, assim, isso precisa ser dados confiáveis. Aí, como eu falei, depois a gente passa aqui, ó, para fazer uma revisão de conteúdo, tá bom? Então, assim, você pode seguir qualquer livro que você quiser. Eu gosto de seguir aquele livrinho azul, eu me baseio nele, baseio em outros também, tá vendo? No portal da matemática. Mas eu tenho preparado, então, para vocês um conteúdo que é o que a gente vai seguir ao longo desse ano, tá bom? Então, assim, para vocês não ficarem muito perdidos onde procurar. Para não fazer muita bagunça, se não fica assim, penso, o material já está com 27 páginas. Se eu ponho tudo de uma vez, eu tenho que estudar tudo isso. Não, então eu vou atualizando no sistema, no Moodle, semana a semana, tá bom? Mas, por exemplo, da onde que eu vou tirar as questões para o banco de questão, tá bom? Eu vou tirar daqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Ao final de cada sessão, eu ponho lista de exercícios. Tá? Lista de exercícios. Responda as questões. Tá lá. Algumas aqui, ó, eu pus a solução, tá certo? Essa questão aqui, ela vai estar no banco de questão. Por sorte, está resolvida. No horário de atendimento, eu posso resolver outras questões? Posso e devo resolver. Basta que o aluno tenha interesse e marque, tá bom? Então, você vai ter acesso à pergunta e muitas vezes à resposta, né? Que for sorteada para você. Basta se organizar e estudar direitinho. Então, todas essas questões aqui estarão no banco de questão, ok? A uma ou outra que for muito difícil, eu não vou pôr, tá? Mas não vou contar para vocês também qual, né? Mas assim, a maioria vai estar, e é dessas que eu vou sortear para vocês para compor a prova de vocês, tá bom? A gente pode, porque assim, na verdade é o seguinte, Pedro, essa pesquisa, então, é feita assim, você precisa definir o que é uma amostra, tá bom? É a primeira coisa que a gente estuda, a gente vai estudar, começar dizendo o que é uma amostra. Então, eu vou pedir desculpa para vocês, assim, porque eu gosto de ser pontual, tá? Eu não comecei no horário hoje, por isso que eu passei um pouquinho. Eu vou responder a pergunta do Pedro, eu só vou pôr meu horário de atendimento e encerrar a aula. Mas eu sempre serei pontual, vou fechar 11 horas, tá bom? Como que é feita uma pesquisa dessa? É o seguinte, a gente precisa definir o que é uma amostra. Só para vocês terem uma ideia, eu falei ali atrás, dei um exemplo de pessoal, intenção de quem quer se vacinar. É o mesmo tipo de ideia de amostra. O problema em si está na concepção. Como construir uma amostra confiável, tá? Porque a amostra tem que tentar refletir o comportamento geral. Então, você tem que pegar a maior quantidade possível de pessoas, de classes sociais, para refletir de maneira mais confiável a realidade. Observe que estatística não é uma coisa exata, tá bom? Então, assim, não é que eu digo que 84% de pessoas querem se vacinar, ou, sei lá, tantos por cento querem votar num determinado candidato, que isso vai acontecer.
porque depende, inclusive, de como foi feita a amostra. Mas uma vez que você estabeleceu uma amostra, isso tem o poder teórico de refletir o todo, entendeu? Então, assim, a questão é como escolher esse grupo. Uma curiosidade, assim, pense só, se a gente gastasse um segundo, apenas um segundo, para entrevistar cada pessoa do Brasil sobre vacinação, exemplo, vocês têm ideia de quanto tempo levaria para entrevistar todo mundo do Brasil? Pois é, se gastasse um segundo, nós íamos gastar mais de quase 7 anos, 6 anos, 6,7 anos, então quase 6 anos e meio, um pouquinho mais, para entrevistar todo mundo. Então fica inviável fazer isso. Então por isso que é importante saber definir uma amostra, procurar grupos que representem bem a sociedade brasileira. Então, você vai num campo, eu quero achar tantas pessoas com esse nível de escolaridade, tanto com outro, tanto dessa classe social, tanto dessa outra, porque isso reflete. E é assim que é feito, tá bom? Então, assim, define políticas importantes para o Brasil. Digo política, assim, significa definir número de vagas em creche, número de crianças em escola, número de vacinas para uma cidade. Então, tudo isso depende desses dados, tá bom? Mas a gente vai começar, é o começo, tá bom? Definir uma amostra é o que é feito isso, tá bom? É claro que uma amostra pode ser contaminada, se você escolher errado, ou se as pessoas responderem de forma mal intencionada, tá bom? Mas a gente não está analisando isso, tá? Então a gente sempre pensa assim da melhor maneira possível. Então, eu já passei 4 minutos, gente, peço desculpa, mas eu só vou anotar aqui para vocês, porque fica registrado, gravado, o meu dia de atendimento e como vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Bom, então, para encerrar, já pedindo desculpa hoje, isso não acontece nas aulas não, tá bom? Eu sempre paro pontual, tá? Então, assim, atendimento. Então, os atendimentos são sempre segundas e terças. Sempre que eu digo esse semestre, tá bom? Porque depende também do curso superior que eu vou trabalhar, então isso muda semestre a semestre, tá bom? Mas então, nas segundas e terças-feiras, das 13h30 às 15 horas, tá bom? Como é que vocês podem entrar em contato comigo? Bom, vocês podem entrar em contato pelo chat do Moodle ou pelo e-mail. Tudo minúsculo, tá bom? agenor.andrade@ifg.edu.br, tá bom? Meu e-mail é igual ao WhatsApp, ele apita na tela do celular instantâneo, eu já pego e respondo. No Moodle também, quando vocês mandam mensagem no Moodle, ele apita no meu e-mail, então eu também fico sabendo, então é instantâneo, eu respondo vocês, tá bom? O atendimento, quando tiver alguma dúvida, é só marcar com a Silvia, porque tem que combinar, tem várias turmas, tem a turma do superior, então ela agenda lá certinho, tá? E é só marcar o atendimento, tá? Na próxima aula, então, como eu falei, eu vou começar mostrando para vocês essa primeira parte do material, que é o que eu falei da importância da estatística, tá bom? Então, olha, a importância, então, a gente vai falar esse exemplo do coronavírus, a pandemia que está arrasando o mundo, o material que eu preparei só para motivar, e aí depois a gente, então, faz a revisão de porcentagem. Sim, se você já está tranquilo com isso, tenha paciência que às vezes algum colega tem dúvida, e a gente vai falar, para um curso todo eu vou falar sobre tantos por cento de não sei o que lá, tantos por cento de não sei o que lá. Se o seu colega não entende a porcentagem, então o curso já nasce errado, né? Então, esse primeiro mês tem um pouquinho de paciência, que é revisão, depois a gente avança na estatística, tá bom? Qualquer pergunta, qualquer coisa, eu estou à disposição para ajudar vocês. E uma observação importante, como eu falei, então, minha internet do Luciano é meio ruim, hoje eu vim com celular, mas eu conectei 2 internet, tá bom? Nas próximas aulas eu venho só no áudio e essa telinha da mesa que vocês viram, porque além da minha internet ficar melhor, trava menos, tá bom? Pergunta? Qualquer comentário? Tá ótimo. Então, gente, foi um prazer conhecer vocês. Eu falei muito, vocês falaram pouco. Entrem pontualmente, aceite um convite, tá bom? A gente se encontra, então, segunda-feira de semana que vem, tá bom? Boa semana para todo mundo. Bom retorno às aulas. Se cuidem aí. Obrigado, viu?